No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o hábito saudável que está travando você de emagrecer na menopausa. É muito comum dentro dos meus atendimentos e até mesmo da conversa com seguidoras e inscritas aqui do canal, eu ouvi a seguinte coisa: Lucas, eu venho, comendo saudável, fazendo dieta, sabe, eu quase não como, faço exercício e eu não estou conseguindo emagrecer. Realmente, depois dos 40 as coisas ficam muito mais difíceis. Ou minha tireoide, o problema da minha tireoide, eu tenho hipotireoidismo, ou então fala que é a parte hormonal, menopausa, enfim. E o fato é que nada disso, tá? E talvez isso seja até um balde de água fria, mas nada disso é o problema. Esse hábito saudável, ele é o comer saudável. Então veja, é um hábito, né? As pessoas começam a comer saudável, e eu vou entrar profundamente nisso. Só que quando você para olhar o seu resultado, você vai concordar comigo que isso não está adiantando. Inclusive eu tomei um hate, vou estar colocando aqui para você ver, né, a mensagem que eu recebi, aonde essa pessoa, ela literalmente fala: meu Deus me livre, agora comer saudável também não adianta. Só por Deus. Uma hora eu vou jogar o celular fora. Tanta informação idiota. Eu sinto uma pena dessa pessoa, né? Porque, coitada, ela não entendeu. Ela não se aprofundou. Ela literalmente reagiu. E eu acredito que ela esteja vivendo dessa maneira. Mas eu não quero que você seja essa mulher, caso você também esteja reagindo à vida. Mas veja, quando eu falo de comer saudável, né? É importante a gente destrinchar esse comer saudável para que você entenda a nuance do que está nesse conteúdo e para que você possa, a partir desse entendimento, fazer o que é certo. Mas a pergunta que eu te trago aqui é: há quanto tempo você está tentando emagrecer? Há quanto tempo você vem fazendo exercício, mais exercício, tira alimentos XYZ, procura comer alimentos mais saudáveis e nada acontece? Há quanto tempo? Bota aqui nos comentários. Bota: Lucas, eu já estou nessa há 1 ano, há 5 anos. E eu vou te provar que o problema não é a idade. O problema não é a sua força de vontade. O problema não é a sua tireoide. Essas duas mulheres que você está vendo aqui ao lado, elas são pacientes minhas com 60 anos e 69 anos, tiveram esse resultado sem utilizar hormônio, sem utilizar remédio, apenas com o que eu vou trazer aqui para você. E ambas essas mulheres, né, essas pacientes, elas, quando chegaram até mim, elas também estavam comendo saudável. Elas também tentaram emagrecer fazendo dietas. E nada disso resolveu. Então, qual é o grande problema? Bom, vamos começar esse conteúdo, né? Destrinchando o que é comer saudável. Bom, comer saudável é você escolher alimentos que têm uma qualidade nutricional. Ou seja, alimentos que vão gerar um benefício no seu corpo. Então, quando você come lá fruta, legumes, né? Quando você, em vez de comer um frango à milanesa, você escolhe um frango grelhado. Ao invés de você comer uma batata frita, você vai comer uma batata assada, uma batata cozida. Você começa a ter escolhas melhores, escolhas mais nutritivas, que vão te gerar um benefício. Ponto. Isso é comer saudável. Agora, eu quero que você preste muita atenção, porque aqui está o ponto alto desse conteúdo. Entendendo isso, você vai parar de ficar apenas comendo saudável. Por quê? Comer saudável não é sinônimo de que você vai emagrecer. Vou repetir. Comer alimentos saudáveis que possuem benefícios para a sua saúde não é sinônimo que você vai emagrecer. E aqui eu vou abrir um grande parêntese, onde eu vou trazer um cenário no qual isso pode, num primeiro momento, te ajudar, mas depois não resolve. E a gente vai destrinchar isso aqui também, mas vamos lá. Eu vou pegar aqui um cenário no qual você estava comendo tudo errado. Tá bom? Você estava comendo tudo errado. Não tinha nenhum tipo de educação nutricional. Você comia biscoito, você comia muito doce, você não almoçava, ou então você almoçava macarrão com salsicha, tomava refrigerante. Em algum momento todo mundo estava nesse cenário. Seja
desde pequeno ou mais adulto, mas em algum momento, né, você teve nesse cenário. Porque nós não fomos educados nutricionalmente. Nós não tivemos essa aula de nutrição na escola. Então a gente replicou a alimentação no qual nossos pais nos passaram. Eu lembro muito bem que eu era uma criança que vivia comendo biscoito. Eu comia muito biscoito, eu era gordinho. Então, existe esse momento. E aí, nesse momento, você faz o seguinte, você começa a se conscientizar, por exemplo, que refrigerante está te matando. Você começa a se conscientizar que ficar comendo biscoito todos os dias não vai ser o melhor para você. Que comer pão com mortadela não é bom para o teu colesterol. E aí o que você faz? Você muda a qualidade nutricional daquela alimentação. Ou seja, você passa a comer então agora mais saudável. Ao invés de você tomar refrigerante, você toma um suco. Ao invés de você comer pão com mortadela, você come pão com ovo. Ao invés de você comer biscoito, você começa a comer fruta. Então, nesse cenário, o que você está fazendo? Você está agora mudando a qualidade. E aí é bem capaz de você ver o seu peso baixando. Você vê tendo um resultado no seu corpo. Mas por quê? Foi porque você começou a comer saudável? Não. Não num sentido direto, onde muitas mulheres elas pensam assim. Mas o que está por trás desse emagrecimento? Você começou a trocar alimentos muito, muito, muito calóricos para alimentos menos calóricos. Então aqui você fez o quê? Você melhorou a qualidade e diminuiu a quantidade de ingestão calórica. Não tem como você emagrecer se você não mexer nesse ponto da quantidade. E é isso que eu quero que você preste atenção, porque quando a gente fala de alimentos saudáveis, esses alimentos eles são calóricos. Por isso que eles não são sinônimos de emagrecimento, porque eles continuam tendo caloria. Só que nesse cenário que eu trouxe agora, você trocou um alimento muito calórico para um alimento menos calórico. Então, naturalmente, você emagrece. Só que quando você já chega nesse patamar, onde a sua alimentação ela é mais saudável, mais natural, e você agora quer continuar emagrecendo, você precisa avançar nisso. Não basta ficar aqui. E o grande problema é que você está aqui, porque você considera o alimento saudável como um sinônimo de emagrecimento. Só que você não sabia desse detalhe que eu acabei de falar. E aí, vou entrar aqui em outros motivos. Então, a gente falou sobre né? Por que comer saudável não emagrece? Você entendeu o que eu estou trazendo aqui, né? Eu espero que sim. Por que comer saudável, apenas comer saudável, vamos dizer assim, vamos ajustar essa frase, não emagrece? Porque alimentos saudáveis também é calórico. Eu vou te dar um exemplo muito prático de uma paciente que eu atendi uma vez, que estava caindo nessa falha, que estava caindo nesse conceito limitado. Ela falou para mim, Lucas, eu venho melhorando a minha alimentação, venho comendo melhor, e eu não estou conseguindo emagrecer. E aí a gente entrou, né, na alimentação dela e teve um ponto no qual ficou muito claro aonde estava o maior gargalo. Ela falou para mim assim, cara, eu vi que o abacate é ótimo para melhorar o colesterol. Ela estava com colesterol alto, triglicerídeo alto, e ela estava buscando meio de baixar isso, e ela viu lá na internet que abacate é um ótimo alimento. E na visão dela, bom, abacate é saudável, melhora o colesterol, eu vou comer abacate. E aí ela tomava todos os dias vitamina de abacate. Só que ela tomava vitamina de abacate livremente. Né? Quando ela falou para mim que tomava, eu falei assim, tá, mas e a quantidade? Ah, Lucas, sei lá, eu faço uma quantidade que é para mim, para minha filha, para o meu marido, tá todo mundo tomando vitamina de abacate porque a gente viu que é bom. Tá, mas e a quantidade? Abacate é um alimento gorduroso, ele é calórico. E se você não tem esse cuidado com a quantidade que você está consumindo, tinha vezes que ela consumia 2 vezes ao dia, você está ingerindo muita caloria. E aqui estava um gargalo no caso dela. Então, existem alimentos, todos os alimentos saudáveis são calóricos. Agora, os alimentos fonte de gordura, como por exemplo abacate, vou trazer castanha, amêndoa, azeite, né? Mais o que? O próprio ovo, né? A gema do ovo, carne vermelha, são alimentos gordurosos. Esses alimentos eles são mais calóricos. Então, se você não tem esse controle, você pode engordar também, mesmo comendo saudável. Esse é o primeiro motivo. Existe um outro motivo, que é alimentos saudáveis também mexem com os seus hormônios que facilita você ganhar peso, vamos dizer assim, né? Os hormônios, o hormônio insulina. Você provavelmente já ouviu falar nele. Então,
você vai pegar, por exemplo, um suco de uva integral. Já vi muitos casos assim. Ah, Lucas, eu tomo suco de uva porque eu vi que é bom. Né? Tem lá um componente antioxidante, é bom para isso, bom para aquilo, estou tomando. Tomo 2 vezes ao dia. E aí, quando a gente olha o suco de uva integral, ele realmente tem lá o resveratrol, um potente antioxidante. Mas a composição dele é o quê? Puro açúcar, puro carboidrato da fruta. E quando a gente vai profundamente, né, na ação desse açúcar, desse carboidrato no organismo de uma pessoa que está com sobrepeso, que provavelmente está com uma pré-diabetes, ela vai estar tendo muito mais facilidade de engordar com esse excesso de açúcar que ela está consumindo isoladamente daquele alimento, comparado com uma alimentação, vamos dizer assim, que isso não existe. Então, esse é um exemplo, né? Eu vou botar assim, o suco da fruta. O suco da fruta geralmente tem menos fibra, tem muito mais concentração de açúcar, de carboidrato, né, que aumenta a glicose, de uma forma muito rápida, e isso vai impactar no teu emagrecimento, principalmente se você tem pré-diabetes. Esse é o segundo motivo por qual comer saudável trava o teu emagrecimento. E o terceiro motivo é que existem alimentos saudáveis que também inflamam o seu intestino. Ou seja, se você está comendo alimentos que estão inflamando, obviamente você está tendo um prejuízo. E esse prejuízo também vai impactar na tua capacidade de perder peso. Então hoje a gente tem alimentos ricos em food maps, tá? Me perdoe pelos termos mais complexos, mas eu acredito que você já deve ter ouvido falar. Caso não tenha ouvido, você está ouvindo agora e quando você vir, você vai lembrar. Mas são alimentos que são muito bons, tá? Eu vou trazer alguns exemplos aqui, mas que eles contêm um componente, uma fibra, que elas são mais fermentáveis, ou seja, elas alimentam as bactérias boas do seu intestino. Só que quando você está com um sobrepeso, tem uma inflamação existente, o que existe por trás disso? Um intestino recheado de bactérias ruins. E aí, quando você come esses alimentos, quando eles chegam lá, eles vão alimentar essas bactérias ruins. Só que quando essas bactérias são alimentadas, elas estão produzindo gases e elas produzem toxina. O que isso faz? Isso faz com que você fique mais inchada, mais estufada e mais intoxicada, gerando um processo irritativo no intestino. Por isso que você, quando come, sei lá, um feijão, um brócolis, couve-flor, né, repolho ou algum tipo de fruta, qualquer alimento que você coma que te traz um estufamento, isso é um sinal de irritação que, consequentemente, vai te gerar inflamação. E aí você vai piorando todo o quadro de emagrecimento. Porque um corpo inflamado, ele não consegue emagrecer, porque você vai ter vários desequilíbrios. Não é o assunto desse vídeo, mas eu vou deixar aqui um outro vídeo complementar, onde eu falo sobre os 5 sinais de inflamação intestinal, e lá eu explico melhor sobre isso de forma mais profunda, tá bom? Então, veja, aqui eu te trouxe motivos claros, palpáveis, exemplos palpáveis e um direcionamento pelo qual você hoje, mesmo comendo saudável, você não emagrece. Simples assim. E aí você vai falar assim, Lucas, o que eu preciso fazer então? Pelo amor de Deus, né? Igual essa moça aqui mandou pra mim, poxa, agora até comer saudável, tô perdida, não sei mais o que eu faço, são tantas informações e agora você tá me jogando essa bomba. Calma. Eu tô te apresentando algo para você parar de ficar batendo de cara na parede. Mas existe um caminho e ele é mais simples do que você imagina. Eu vou trazer esse caminho para você da mesma forma que eu faço dentro da minha consulta, tá bom? Então, sinta-se numa consulta comigo agora. Toda mulher que entra dentro do meu protocolo, elas têm um acompanhamento comigo, a gente tem consultas, enfim, né, é uma coisa muito profunda, personalizada e completa. E a primeira coisa que a gente faz é ter uma consulta para eu o quê? Para eu entender a vida dessa paciente. Eu preciso saber sobre a tua rotina, as tuas dificuldades, o seu estado inflamatório, o estado que o seu corpo está, quais são os sintomas que mais impactam na sua vida. Você precisa entender sobre isso. Porque se você está querendo emagrecer, não basta você olhar lá, eu vou tirar alimento XYZ, vou começar a tomar suplemento XYZ, vou começar a fazer exercício, vou começar a fazer isso. Você só está querendo começar um monte de coisa, mas você não está enxergando o teu cenário. E aqui está o grande ponto. O grande ponto é, hoje você vive uma vida, você tem uma qualidade de vida, você tem uma saúde que permite você ir até um determinado momento, até um determinado ponto.
Você tem uma capacidade hoje X. E eu vou traduzir isso aqui para você. Por exemplo, a gente pode dizer aqui que você, sei lá, tem uma rotina muito agitada, corrida. Você é uma mulher que trabalha, cuida da casa, você tem uma rotina corrida. Concorda comigo que não tem como você fazer uma alimentação complexa? Você concorda, né? Então não pode fazer uma alimentação complexa, você tem que entender o teu cenário. Se você quiser fazer algo que é complexo, não vai dar certo para você. E não porque você não consegue, porque não está adaptado à tua realidade. Você hoje está cansada, sem energia, estufada, vive irritada. E aí você ainda está sedentária. E aí você vê na internet que fazer musculação é a melhor coisa para você eliminar a barriga. E aí você fala assim, cara, então eu vou entrar na academia. E aí você vai na academia uma vez e depois passa 5 dias sem ir na academia porque você não consegue, você não tem ânimo, você não consegue acordar com vontade. Ou então você chega muito cansado no trabalho e você procrastina. E aí você se culpa por isso. O problema é você? Não. O problema é que você tentou encaixar algo que hoje a tua capacidade de saúde, vamos dizer assim, ou então até a capacidade física, não está adequada ainda para uma academia. E não é porque você não é capaz, é porque o seu estado não permite ainda. E está tudo bem. Então, entender o teu cenário é uma coisa fundamental, e é isso que eu faço dentro da minha consulta. Só que existem 3 perguntas chaves que eu faço para os pacientes sobre a alimentação. Porque a alimentação é o pilar central de tudo. Como a gente conversou aqui, é a alimentação que vai te proporcionar nutrição. É a alimentação correta que vai te induzir ao emagrecimento. É a alimentação que vai te proporcionar tudo que você precisa para emagrecer, para desinflamar, para nutrir o seu corpo. E essa alimentação, como a gente conversou até agora, ela precisa ser feita de uma forma específica. Não é só comer saudável. Acho que você entendeu isso. E a primeira pergunta que eu faço para os meus pacientes, eu já quero deixar aqui essa pergunta, é a seguinte. Quantas refeições você faz no dia? Se você quiser comentar aqui, pode comentar. Quantas refeições você faz no dia? Essa pergunta, ela me mostra muita coisa. Porque eu tenho paciente que fala assim, Lucas, eu vou até abrir aqui o formulário e a gente vai fazer, eu vou pegar um resumão de todas as perguntas de atendimentos que eu já fiz. Então vamos lá, ó. Olha só que interessante isso aqui, ó. Eu vou ler para você algumas respostas. Ó. Como não? Aqui, ó. Aqui, pronto. Você costuma seguir um horário fixo para se alimentar? É uma pergunta feita de forma diferente, tá? Mas algumas falam sim, não, né? É muito instável. Só que aqui, na verdade, a primeira pergunta é essa. Você costuma seguir um horário fixo para se alimentar? E aí aqui tem essa variação. Logo depois, tem pode... Calma aí, tá lá no... Tá na mesa. Minha esposa aqui tá pedindo chave do carro que ela vai sair. Aí na segunda pergunta eu falo assim, ó, você costuma fazer quantas refeições diárias durante a semana? E aí algumas falam assim, ó, 4, 3, 5, 3, 3, 4, 3. Não faço a mesma coisa todos os dias, mas às vezes é 2 vezes, às vezes é 3. Veja, existe uma instabilidade aqui. E aqui está o grande ponto. Observe essa pergunta, ou melhor, observe essa estrutura de alimentação no seu dia como uma coisa que vai dar base. Vamos pensar numa casa, a gente vai construir uma casa. E você concorda comigo que a gente tem uma base. Né? A gente tem uma estrutura que vai nos possibilitar colocar a parede, né? Depois o telhado. Quando você responde assim para mim, Lucas, eu costumo fazer 3 refeições, às vezes eu faço 4, depende. Não tem muito padrão. Você está falando para mim que isso aqui, essa base, ela não existe. A tua casa, ela vive assim, ó, ela vive instável. E aí eu vou trazer um outro exemplo, uma outra analogia que explica isso, eu sempre falo daqui. Imagina que você vai no teu trabalho, uma semana tu vai 3 vezes, na outra semana tu vai 4 vezes, na outra semana você vai 5 vezes, na outra semana você vai 2 vezes. Instabilidade. Concorda comigo? Você vai ter uma consequência. Exatamente isso que acontece na tua alimentação. Existe uma instabilidade que não permite que você, todos os dias, nutra o teu corpo. Nutra?
Nutrir, enfim, você entendeu, né? Que vai nutrir o seu corpo de uma forma padrão. E aqui está o primeiro grande problema. Porque se você come saudável, mas vive nessa instabilidade, aqui a gente já está com um grande gargalo, um grande problema. Porque essa instabilidade vai acionar gatilhos que vai fazer você comer mais, vai fazer você comer errado. Quer ver um exemplo? Talvez você viva isso. Você almoça, fica sem comer a tarde inteira, chega em casa à noite, morta de fome e come tudo que vê pela frente. Às vezes você toma café da manhã, mas tem vezes que você não toma. Porque você está, sei lá, atrasada, você acordou tarde, ou você pula, ou você, sei lá, costuma pular o café da manhã. Cara, chega no almoço morta de fome. Isso aqui já tem uma grande implicação em você não emagrecer. Mesmo que você chegue lá no almoço e coma saudável, mas o prato está cheio de comida. E lembre-se que comida saudável também é calórica. Você está entendendo? Então aqui é a primeira coisa que você tem que entender. Você precisa seguir uma rotina alimentar como você segue a sua rotina de trabalho. Se você tem que trabalhar 5 vezes na semana e você vai para o trabalho 5 vezes na semana, é porque, se você não for, vai ter um problema. E você precisa ir 5 vezes porque a empresa, o seu chefe, enfim, depende da sua função, depende de você. A sua alimentação, ela segue o mesmo foco, o mesmo princípio, e o seu corpo, ele também precisa dessa nutrição. Todos os dias. Então, se hoje você não segue uma rotina, se você tem essa instabilidade, a primeira coisa que você vai ter que fazer agora é criar essa instabilidade. Então, você vai fazer o quê? Ah, Lucas, eu como 3 a 4. Cara, come 4 todos os dias. Todos os dias. 4 vezes. Estabelece isso como uma rotina. Todos os dias eu vou comer 4 refeições. Essa é a primeira pergunta que eu faço. Tá? A segunda pergunta, ela vem assim, ó. Com qual frequência você come fora do planejamento? Belisca, come o que tem. E aí, olha só, algumas respostas. Pelo menos uma vez por semana, saio para jantar fora. Mas fico o tempo todo comendo um salgadinho e uma bolacha fora de hora. Olha só isso aqui que interessante. Essa paciente fala o seguinte, uma vez eu saio para jantar fora. Beleza, final de semana, né? Deve sair para jantar fora. Mas ela fica o tempo todo petiscando um salgadinho, uma bolacha, fora do horário dela. Outra aqui que responde, na parte da tarde para a noite me dá mais fome. E aí não sei comer, acabo caindo no pão ou no biscoito. Exemplo clássico aqui que eu acabei de trazer para você. Na parte da tarde para a noite me dá mais fome. Ela provavelmente não come nada à tarde, chega à noite, nesse horário aqui que ela fala, dá fome, ela não sabe o que come e sai comendo pão ou biscoito. Ó. Vamos pegar aqui, ó. De noite, às vezes eu belisco, porque vejo minhas filhas comendo pipoca, salame, queijinho, chips, chocolate, pão de queijo. Ou seja, à noite, ela tem um estímulo de alimentos que as filhas estão comendo e ela sente desejo, ela vai lá e come. Só que muitas dessas mulheres aqui, e você talvez se encaixe nesses exemplos, ou talvez você se veja um pouco parecido aqui, você está lá comendo saudável, mas está tendo esses gargalozinhos aqui. Está entendendo? Você está entendendo que só o comer saudável, a gente está falando de uma coisa muito, muito superficial, muito simplista. E o grande ponto está aqui dentro. Cara, da tua rotina. Do que você vive, do que você passa, das suas dificuldades. E é aqui onde a gente começa a construir. Porque se essa paciente aqui, ó, ela vê as filhas comendo e ela sente esse desejo, eu preciso entender o que ela está comendo antes de dormir. Ou o que ela está fazendo no jantar dela. Porque tem muitas mulheres que não jantam, achando que jantar é um problema, mas elas ficam diante de situações como essa e elas acabam comendo. E quando comem salame, queijinho, chip, chocolate, pão de queijo. Ou seja, elas evitaram comer à noite e jantar porque elas achavam que ia engordar, mas elas estão comendo aqui que de fato estão engordando elas. Ou então, o caso dessa paciente aqui, que não sabe o que comer de tarde para a noite e acaba comendo um monte de coisa errada. Então, precisa entender, então, o que ela está comendo antes? O que está gerando essa fome? Bom, se ela não sabe o que comer, então eu vou direcionar para ela as melhores coisas para ela comer. Eu estou arrumando a casa. Eu estou organizando a vida dessa paciente. E é isso que eu preciso que você faça com você. Porque é nessa organização, é nesse entendimento que você vai começar a ter mais clareza
do que você realmente tem que fazer. Então a gente falou do padrão alimentar, seguir uma estrutura. Entendeu? Se você belisca, né? Faz essa pergunta para você, cara, você belisca com frequência? Você se viu aqui, nessas condições? E aí você tem que entender, cara, por que você está fazendo isso? Aí você vai descobrir, pô, eu não estou jantando. Eu não estou lanchando. Pô, me vi nesse exemplo do Lucas, é porque eu não estou lanchando. Tem que lanchar. E aí, a última pergunta que 99% das mulheres acabam fazendo é o quê? Eu pergunto, você costuma controlar o que você come? E grande parte não controla. Grande parte das mulheres comem de acordo com a sua fome, com a sua saciedade. Então, se ela está com fome, ela vai ser induzida por essa fome a colocar mais comida no prato. Se ela não está com tanta fome, ou ela não come, ou ela vai colocar menos comida no prato. Ela vai tirar determinados alimentos. Tipo, não tô com fome no almoço. Então, eu vou comer aqui só salada com frango. Ou eu vou comer um pouquinho de salada aqui com um ovo. Mas come muito pouco, sabe? E isso é um problema, porque quando a gente olha lá, por exemplo, que eu dei sobre um dos princípios básicos do emagrecimento, que é você comer menos do que você gasta, que a gente chama isso de déficit calórico, se você não controla, você não sabe quando você está comendo. Ou você vai estar comendo demais e aí você acaba não conseguindo emagrecer, que sai engordando, ou você acaba comendo de menos e induz o teu corpo a entrar no modo de defesa. Porque o teu corpo entende que você está em escassez, porque você está comendo muito pouco. Só que em grande parte das vezes, esse comer muito pouco, esse comer restritivo, gera o gatilho de você ter uma compulsão. E não uma compulsão de você sair e comer uma draga, mas é uma compulsão de você chegar um momento que você come demais. Numa festa você come demais. Ou você ficar beliscando, que também é muito comum nesse cenário de restrição. Então, mulher, aqui eu te trouxe o panorama completo do porquê que comer saudável trava o teu emagrecimento. Comer saudável é sinônimo de você comer com mais qualidade, mas isso não garante um emagrecimento. O que de fato vai fazer você emagrecer é você comer alimentos que realmente trazem qualidade, mas que estejam adequados ao teu cenário atual, às tuas dificuldades, às tuas necessidades. E existem pontos mais importantes, como, por exemplo, a rotina alimentar. As dificuldades, os gargalos que aparecem no teu dia. Seja porque você está tendo uma ansiedade, está comendo, beliscando demais, seja porque você não tem tempo e você não sabe como se organizar. A gente pode até definir, né? A gente pode rotular tudo isso como uma organização alimentar. Hoje você não tem essa organização, provavelmente. E a gente fecha isso com a quantidade. Não existe um controle. Você está simplesmente comendo de acordo com os estímulos. Então, eu quero deixar aqui para você uma oportunidade de você mudar isso de uma forma simples, prática e momentânea. É só você fazer agora. Eu vou estar liberando aqui o meu cardápio Desinflama, um plano alimentar personalizado que vai te ajudar a eliminar até 4 quilos em 15 dias e acabar com o estômago alto, gases e esse inchaço que vem te incomodando. Nesse cardápio você vai ter tudo o que você precisa para começar a ter esses resultados. É o primeiro passo do meu protocolo. Então eu vou deixar aqui o link na descrição. Caso você queira ter esse resultado, caso você queira dar esse primeiro passo e já tendo todo um direcionamento para você ter esses resultados, é só você garantir o cardápio Desinflama. Combinado? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Deixa o seu comentário aqui falando o que você achou desse conteúdo, se ele abriu tua mente, se isso... Enfim, deixa um comentário qualquer. É muito importante porque eu sempre estou lendo, você interagindo comigo me ajuda a trazer mais conteúdo, entender se você realmente está sendo beneficiada desses assuntos que eu estou trazendo. E se a minha forma de explicar está bem didática e você está entendendo. Tá bom? Se fez sentido, curte, compartilha com uma amiga que tem mais de 40 anos, que está querendo emagrecer, mas não está conseguindo. E se você ainda não é inscrito no canal, mulher, se inscreva, porque toda semana tem conteúdo novo aqui no canal. Combinado? É isso, te vejo no próximo vídeo.